Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes empregados que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim o encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperares. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é um administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, no tempo que nós estamos vivendo, marcado por tantos obstáculos, por tantas situações difíceis, muitas vezes nós ficamos preocupados e temos a tentação de nos deixar levar pelo desânimo, pelo medo. A palavra de Deus na liturgia de hoje é uma palavra de ânimo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. É isso que o Senhor nos diz. Porque a fidelidade a Deus, que sempre age na nossa história, que agiu no passado, que está agindo no nosso presente, é a certeza que Ele sempre agirá em todos os tempos, pois acreditamos no futuro, sem medo, mas pela fé. A nossa primeira leitura de hoje, um texto do livro da sabedoria, nós encontramos a experiência de fé do povo de Deus. Esse texto recorda a presença amorosa de Deus, um Deus que agiu na vida do seu povo.
O texto fala da noite da libertação. Aquela noite memorável para o povo de Deus. Escravo no Egito, na 10ª praga, naquela noite, o povo de Deus sai às pressas. É libertado numa noite, a noite esperada. Aquela noite foi trágica para os egípcios. Os egípcios que não reconheciam a ação de Deus, mesmo na palavra de Moisés, o faraó resiste e não deixa o povo partir. E para os egípcios foi uma noite de terror, onde os primogênitos foram feridos, uma noite trágica. Mas para o povo de Deus, que colocava a sua fé, a sua esperança no Deus da vida, foi uma noite de alegria. Foi a grande noite da libertação. Portanto, nós vemos a ação de Deus na vida do povo que esperou tanto por aquela noite. Tantas dificuldades, mas o medo, o desânimo foi substituído pela grande ação de Deus naquela noite, onde o povo foi libertado da garra do faraó. Rever essa ação de Deus na vida do povo nos ajuda também a olhar para frente, olhar a nossa vida e não perder a esperança em um futuro melhor. Porque Deus sempre vai agindo, Deus sempre age na nossa vida, na nossa história. A segunda leitura, a carta aos Hebreus, nós temos outra experiência de fé, Abraão e Sara. O exemplo da fé de Abraão nos alimenta no nosso tempo de hoje. Aquele homem já idoso, aquela mulher já idosa, simplesmente confiaram na ação de Deus. Deixaram tudo e partiram na fé. Atentos ao apelo de Deus, eles conseguiram ver um futuro melhor. Pela fé, Abraão obedece a Deus, deixa sua pátria e vai para o desconhecido. Pela fé, Abraão acredita que terá um filho. Sara acredita que terá um filho, apesar da idade. Pela fé, Abraão aceitou o desafio de um dia sacrificar seu filho único, tão querido, Isaque. Pela fé, Abraão caminhou pela vida como um peregrino, sem jamais desanimar. Podemos dizer que as dificuldades continuam na nossa vida de hoje. As dificuldades do povo, quase sem esperança, no cativeiro. As dificuldades que Abraão e Sara encontraram, também vivemos hoje essas dificuldades. Mas nós devemos continuar acreditando, como fez Abraão, como fez Sara, porque uma luz sempre se acende para quem tem fé, para quem tem esperança. No Evangelho, nós temos a experiência de fé dos discípulos. Jesus está caminhando para Jerusalém, e os discípulos estavam com muito medo. Eles eram tão poucos, as dificuldades eram tão grandes, e é nessa sensação de medo que Jesus vai dizer para eles: não tenhais medo, pequenino rebanho, porque é do agrado do Pai dar a vós o reino. Não tenha medo. E para superar o medo, Jesus nos convida à vigilância.
vigiai, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Os rins cingidos, porque no tempo de Jesus, as vestes, as túnicas largas, elas dificultavam uma caminhada, um serviço. Então as pessoas amarravam, um cinto, uma corda na cintura, para facilitar o trabalho, para facilitar uma caminhada. Cingir os rins significa estar preparado para uma grande caminhada, como o povo de Deus naquela noite, como Abraão, como Sara. Lâmpadas acesas significa que a noite chega a qualquer hora, então estar preparado, vigiar. É isso que Jesus fala. E ele explica isso em 3 parábolas. A primeira dos servos que espera o Senhor a voltar do casamento. Feliz dos empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade eu vos digo, se cingirá e fará sentar-se à mesa e o servirá. Somos servidores do Senhor. Nesse mês vocacional, lembrando da missão, da vocação de servir, somos servidores do reino. Servir, administrar os bens que Deus nos confiou. O ladrão que chega de surpresa. A vinda do Senhor não é somente no fim da nossa vida, mas a vinda de Deus acontece de repente, todos os dias. Como os ladrões não podem nos pegar de surpresa, porque o ladrão não marca a hora que chega na nossa casa, ele chega de surpresa. Assim também é Deus. Por isso que nós precisamos estar preparados, porque Deus chega à nossa vida a todo momento. É uma atitude de ter Deus na vida para superar os nossos medos. A terceira parábola do administrador fiel. Administrador fiel é aquele que cuida do bem de todos. Administrar os tesouros que Deus nos confiou. Quantos tesouros Deus colocou na nossa vida? As pessoas, a nossa vida. É preciso administrar bem esses tesouros. E Jesus conclui o Evangelho respondendo à pergunta de Pedro. O Senhor está contando essa parábola para todos ou para nós? Ou seja, quem deve estar atento, vigiando? Todos nós. Todos temos essa missão. Portanto, o Evangelho de hoje nos apresenta uma catequese sobre a vigilância. E Jesus nos promete estarmos atentos ao Senhor que vem ao nosso encontro. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus é aquele e aquela que está sempre preparado para acolher os dons de Deus, para responder aos apelos de Deus. Não tenhais medo, pequenino rebanho, não tenha medo. É o que o Senhor fala para nós. Porque Deus, Ele enfrenta os medos, nossos medos, junto conosco. Deus sofre conosco. Ele oferece as mãos, os pés, a vida por nós. O nosso Deus não é um Deus que fica distante, observando a nossa luta, mas Ele participa da luta conosco. Se ganhamos, Ele ganha junto. Se nós perdemos, Ele perde junto. Se a gente tem alegria, Ele se alegra junto. Se a gente chora, Ele chora conosco. O frio está acabando, mas eu acho que Deus é como um cobertor. Ele nunca nos abandona.
mesmo com nossos pés ficam de fora. Às vezes os pés ficam de fora, mas Ele se cobertou que não nos abandona. É ruim no frio a gente acordar sem cobertor, mas o pior é a gente não ter cobertor no frio. Isso é muito pior. E Deus é esse cobertor. Nos frios da nossa vida, no medo que nós enfrentamos. Portanto, é confortador saber que Deus nos diz assim, como diz no Evangelho: não tenha medo. Foram criados muitos medos em nós, medos diversos. E a forma de vencer o medo é aproximar dele. Aproximando, nós vamos perceber que nós não temos nada a temer. E o que nos garante isso? A nossa fé. A carta aos Hebreus, segunda leitura, diz que a fé é o modo de possuir o que ainda se espera. A convicção aceita acerca das realidades que não veio. A fé é um modo de possuir aquilo que nós esperamos, que ainda esperamos. Ou seja, a fé é alcançar o invisível dentro do visível, é enxergar aquilo que os olhos não conseguem ver. Isso é fé. É a gente enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. E o que nossos olhos anseiam? É o melhor. Por isso nós não precisamos ter medo. Como o povo de Deus, como Abraão e tantos outros que colocaram a sua confiança no Senhor. Portanto, que essa palavra seja uma palavra de força e ânimo para nós. Não tenhamos medo, tenhamos fé, tenhamos confiança no nosso Deus. Vamos professar a nossa fé.